É um pouco mais curto, né? Porque só ficou algumas coisinhas que ficaram faltando pra gente daí fechar o assunto antes da prova de quarta. Então, a gente estava falando de completude, né? A gente definiu o que seria o espaço ser completo. Fez um resultado que na verdade a gente não vai usar ainda, a gente vai usar depois na outra aula. Mas vamos fazer agora alguns poucos resultados que dá tempo de fazer. Eu vou começar com um que é sobre função contínua. Na verdade, eu não vou começar com o que é função contínua, eu vou fazer de função contínua depois, na sequência desse aqui. Mas também é legal porque ele faz um pouquinho a ideia daquela coisa que eu falei, que vai dar um pouco de trabalho para mostrar que um certo espaço é completo, mas depois mostrar que outros espaços são completos, a gente vai usar o fato desse primeiro ser completo. Tipo, aí fica um pouco mais fácil, então a gente vai usar ser fechado. Vamos fazer na ordem então, né? Tipo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro. A gente vai mostrar que se você fixar dois espaços métricos completos, você vai ter que o espaço das funções, sem ser contínuas, né, só todas as funções, que sai de um e chega no outro, esse espaço ele é completo. Então deixa eu já escrever tudo aqui que a gente vai precisar. Então, os métricos, sendo x2 dado, se x2 é completo, então f x2. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa, acho que isso aí não é. Tá. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter dois espaços métricos, o x2 ele é limitado, e aí você pede então como hipótese. Se o x2 ele é completo, então o espaço aqui, lembrando o que é isso aqui? É o espaço de todas as funções que saem de x1 e chegam em x2 com a métrica do supremo. Tipo, vai aparecer, a gente vai escrever ela explicitamente depois, então a gente vai botar a métrica do supremo aqui. Então, esse troço vai ser completo. Eu preciso que o x2 seja limitado só para isso aqui ficar uma métrica direitinha, né? Porque senão ele pode ser que você tenha valores infinitos na métrica. Então, na hora que você vai tomar o supremo, pode não estar definido. Você poderia definir de outro jeito, mas daí você perde um pouco de falar uma coisa que seria limitada ou não, então esse é um jeito, então você pede x2 sendo limitado. A maioria das vezes que o pessoal usa esse espaço vai ser, o x2 é o intervalo 0,1, então não vai mudar muito na nossa vida aqui, ó. Isso aqui sai, o geral sai assim. Mas você precisa que o x2 seja completo, né? Então, aqui ficou faltando um 2. Então, isso aqui é x1, vírgula, e aqui é x2, vírgula. Não é o mesmo espaço. Então, você precisa que o espaço onde a função chega seja completo para você ter a completude nas funções. Você vai ver que vai aparecer, isso aqui vai ficar bem explícito na demonstração de por que você usa a completude do segundo espaço. Então, vamos provar esse troço aí. O conjunto das funções. O conjunto das funções, isso aqui tem uma métrica, então você vai definir, a gente tem uma métrica aqui que é uma distância de uma função para outra, então isso quer dizer que se você pegar uma sequência de Cauchy de funções, isso converge para uma função, tipo que está no espaço. Tudo bem? O pessoal usa mais esse resultado, esse aqui, vira e mexe, você vai ver esse negócio já fazendo direto com funções contínuas aqui embaixo, mas daí dá um pouco mais de trabalho mostrar de uma vez, eu faço desse jeito que você quebra ele em dois pedaços. Tudo bem? Vai ficar mais... Então o que a gente vai ter que fazer? Então, vai ter que pegar uma sequência de Cauchy de funções, mostrar que essa sequência de Cauchy converge para alguma coisa, que vai ser uma função. Então é uma sequência de função que converge para uma função, métrica do sup. Em geral, esse tipo de exercício que você, esse tipo de resultado que você tem, essas coisas que você vai ter uma convergir para uma função, a primeira parte do que você faz é mostrar o quê? Você constrói um candidato para quem essa função vai convergir. E aí você mostra que, de fato, a coisa converge para esse candidato. Então, vamos ver como é que vai aparecer isso aqui hoje. Mas vamos fazer... Vamos por pedacinhos, quer ver? Vamos fixar primeiro aqui, ó. Então, seja fn
sequência de Cauchy em fx1, x2. Então eu tenho uma sequência de Cauchy, então cada uma dessas é uma função, uma sequência de Cauchy, dentro desse espaço x1, x2. Aí eu vou já usar a definição dela de C de Cauchy. Eu vou escrever isso. Vamos pôr dado epsilon positivo, existe n0, tal que para todo n e m maiores ou iguais que n0, eu vou escrever exatamente isto. Temos a distância de Fn, Fm, isso aqui é igual ao supremo distância de Fn x, Fm x para x pertencente a x2, isso aqui é menor que 1, menor que y sobre 4. Definição mesmo seria você colocar epsilon aqui, mas eu já vou pegar epsilon sobre 4 porque vai me ajudar a fazer uma conta ali para frente. Mas vamos só lembrar então o que é isso aqui. Estou falando que é ser uma sequência de Cauchy, né? Então essa aqui é uma sequência de Cauchy. Se você não para pensar no que é a definição, é o quê? Não para para olhar o que é a distância entre a função, só pensar o que é ser sequência de Cauchy, você fixa um epsilon positivo, vai existir um n e um m, tal que depois desse n0, né? Tipo, vai existir um n0, tal que para qualquer nm que você pega maiores que esse n0, a distância entre as duas funções é menor que esse epsilon que você pegou. No meu caso aqui é epsilon sobre 4. Mas o que é a distância do Fn para o Fm? Eu estou usando D para a métrica das funções, né? Aí D1 é a métrica do x1 e D2 é a métrica do x2. Então tem três métricas aqui. Então você tem a distância do Fn para o Fm, era o quê? A ideia intuitiva é a maior distância que tem ponto a ponto, né? Vou calculando na imagem a distância do que você tem da f de n num ponto x para um f de m nesse mesmo ponto x. Vou pegar o que seria o maior valor aqui possível, esse maior valor pode não ser atingido, então você pega um supremo, então estou variando para todos os x que estão em x1. Isso aqui a gente já viu lá para trás, isso aqui define uma métrica. Então estou pegando isso aqui, então aqui é y sobre 4. Beleza? Então aqui, por enquanto, eu só escrevi isso aqui do ponto de vista, definir a sequência de Cauchy da função. Mas agora, olha o seguinte. Acho que é isso mesmo que eu quero. Vocês concordam com isso aqui, ó? Para cada x que você pega agora, então olhando, não estou mais variando todos, fixa um x dentro do x1, você olha agora quanto que é a distância 2, né, que aqui dá para calcular aqui, do Fn desse x para o Fm desse x. Isso aqui é menor ou igual que esse valor aqui, simplesmente porque esse valor aqui é dado como supremo desses caras. Então, em particular, se você pegar um deles, ele é menor ou igual. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora isso quer dizer o seguinte,
Aqui eu sei que esses caras, intuitivamente, sendo essa sequência de Cauchy, eles estão cada vez mais próximos uns dos outros. Então, se esse aqui, a distância entre dois, é menor ou igual que a distância desses dois, e esses dois estão ficando cada vez mais próximos, esses estão ficando cada vez mais próximos. Esse aqui é só para argumentar, então, que... Então, a sequência, olha, aqui eu sei que fica estranho se você não está acostumado com notação de função ou coisas desse tipo. Isso aqui é uma sequência de Cauchy. Certo? Ó. Cuidado com a notação aqui que é importante. Aqui eu estou falando sobre uma sequência de funções. Aqui eu estou falando sobre uma sequência de pontos de x2. Quem são esses pontos de x2? Você travou um ponto x e está variando qual é a f que está calculando nele. Então, o primeiro ponto é f0 de x, o segundo ponto é f1 de x, o próximo ponto é f2 de x, f3 de x, f4 de x. Então, aqui isso é uma sequência de pontos. Então, isso aqui é uma sequência de pontos e ela é de Cauchy por causa dessa desigualdade aqui, ó. Se você escrever, você vai ter o quê? Bom, então isso quer dizer que para esse n0 aqui, a distância entre esse cara e esse aqui, como a desse é menor que y sobre 4, a desse aqui também é menor que y sobre 4. Tudo bem? Então eu tenho que isso aqui deu uma sequência de Cauchy de pontos em x2. Aí está dando só para você usar a hipótese que o x2 é completo. Então, sequência de Cauchy no espaço completo, ela converge. Então, como x2 é completo, fn de x é convergente. Se ela é convergente, ela converge para alguma coisa. Tipo, é uma sequência que converge para algum lugar, então você vai falar agora para quem que ela converge. Você poderia falar que esse negócio converge para um y. Só que se você falar que esse negócio converge para um y, você concorda que se eu trocar depois o x, porque isso aqui eu fiz para um ponto x fixado, se eu trocar agora para outro x, ela vai convergir para outro y. Então é um y que depende de x. Todo mundo concorda? Eu poderia fazer assim, tipo, que isso aqui converge para um y e esse y depende de x. Para não ficar fazendo isso, para colocar essa notação à toa, eu vou chamar esse ponto que depende do x, que é o limite desses caras aqui, de f de x. Porque já fica mais intuitivo e já fica melhor para minha notação. Mas é que eu sei que isso vai ficar confuso, porque eu vou definir uma função do jeito meio que ao contrário do que vocês estão acostumados. Mas, ó, então, ó, seja... Eu vou chamar ele de f de x. Ou seja, essa f aqui, ela vai ser uma função que foi atribuído um valor em x1 e ele ganhou um valor em x2. Então, nada mais natural do que eu vou falar que isso aqui é uma função que sai de que sai de x1 e chega em x2. Eu defini esse negócio para todo eles. Então, porque o x está em x1. Isso aqui eu estou pegando um ponto que ele vai variar se eu trocar o x, quem que é, esse ponto vai ser outro. E o x mora em x1. Esse f de x é de x2. O ponto é em x2, porque a sequência é uma sequência de pontos de x2. Então ele converge em x2. Então, do jeito que eu fiz isso aqui, naturalmente, nessa demonstração, aqui não tem o que discutir. Tipo, pode ser estranho, mas não tem muito o que discutir do jeito que você fez, que naturalmente você tem que f pertence a f de x1, x2. Se você quiser, ó, vamos fazer assim, ó, vamos fazer, já que porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso, eu vou fazer um jeito alternativo. Ó. Eu vou falar, seja, ó, eu estou fazendo a mesma coisa que aqui. Seja yx pertencente a x2, tal que fn de x converge para yx. Como essa sequência aqui é uma sequência convergente, ela converge para algum ponto, eu vou chamar esse ponto de y, só que lembrando que se eu trocar o x, vai trocar o y.
Então esse y depende do x, então eu vou deixar amarradinho assim. Aí depois considere f que sai de x1 e chega em x2, dada por f de x é igual a yx. Aí eu ganhei essa função aqui. Em geral, o pessoal acaba não escrevendo desse jeito, que eu escreve assim mais curto, mas o jeito que você quiser fazer, um jeito que talvez fique mais explícito do que a gente está fazendo é esse. Atenção, só que isso aqui eu estou expandindo esse argumento. Tá? Não está na sequência. Aí eu já tenho uma função que está no espaço certo. Eu não tenho que isso aqui é o limite da função ainda. Isso aqui é o que eu vou ter que fazer agora. Agora que vai começar a dar trabalho essa demonstração. Porque o que aconteceu? Até agora a única coisa que eu fiz foi, que é o que acontece várias vezes com essas demonstrações com espaços de funções. Eu quero mostrar que existe uma função para onde essa sequência está convergindo. O que eu fiz até agora foi construir o candidato, tipo, para quem que eu acho que ela converge. Agora eu achei para quem que eu acho que ela converge. Tem muita cara que ela vai convergir para essa coisa aqui. Aí agora eu vou mostrar que ela converge para cá. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, você vai ter uma dificuldade a mais. Você vai ter que mostrar quem é o candidato, mostrar que o candidato mora no espaço que você quer e mostrar que converge. É que aqui não tem, isso aqui não tem hipótese, é qualquer função mora. Então, achei função, mora. Mas, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma demonstração, que é a próxima que a gente vai fazer, que era uma sequência de funções contínuas, e aí eu quero mostrar que ela é completa, então quer dizer que ela converge para uma função contínua, aqui eu teria que mostrar que essa função é contínua. Então ainda para mostrar que ela demora dentro do espaço. Por que a f pertence à família, ao conjunto das funções? Simplesmente porque ela é uma função que atribui um valor de x1 um valor em x2, do tipo, aí já direto. Tudo bem? Tá ok? Então assim, em demonstrações futuras teria mais coisas para dar trabalho. Aqui a gente vai ter só mais um trabalho. Agora a gente vai mostrar que essa sequência que você pegou aqui de funções converge para essa f aqui. Então aqui de novo, ó. Eu sei que vai ter, alguns de vocês vão ter alguns problemas com essas demonstrações aqui, mas eu garanto para vocês que a maior parte do problema que tem aqui é notação, é não estar acostumado com notação de função e do que é que está acontecendo exatamente. Não entender o que é o significado assim, do tipo do que está sendo denotado. Esse problema vai aparecer depois também com produtos. Então tem que acostumar um pouquinho com esse negócio. Assim, e aí quem for fazer análise funcional vai ser isso aqui o tempo todo. Mas boa parte da dificuldade que você tem lá é notação. Então vamos acostumar com isso aqui. Tipo, beleza? O que eu tenho que fazer? Agora eu quero mostrar aqui. Então vamos mostrar. Fn converge para F. Certo? Eu já construí. Aí lembrando, a gente já fixou aqui o epsilon no começo, então a gente vai trabalhar com esse epsilon que está trabalhado aqui no começo. O epsilon a gente usou tanto para fazer o candidato como para vai mostrar lá que está fixado. Então o que eu tenho que mostrar? Você quer mostrar agora que você tem uma sequência de uma coisa, que no caso aqui são funções, que converge para outra. Então você já pegou o epsilon aqui, você só tem que mostrar então que existe um n0, não necessariamente igual a esse aqui, tal que para qualquer n que você pegar depois dele, a distância do fn para essa f que a gente pegou ali é menor que esse epsilon. Tudo bem? A gente tem isso ponto a ponto, mas o problema é que eu quero fazer isso para todos os pontos ao mesmo tempo. Então isso aqui pode ser... Porque qual que é o problema aqui? Você poderia ter que, para algum ponto, a sequência chega perto desse cara muito rápido, para outros ela demora demais. E aí você fala assim, mas vai ter então uns n0s aqui, vai ter uns n0s para lá, então você não sabe direito como trabalhar. Tipo, então eu vou ter que fazer isso aqui de uma maneira mais ou menos uniforme. Vou escrever o que é que está acontecendo aqui, talvez fique um pouquinho mais claro quando começa a demonstração, acho que fica mais fácil de entender o que é que está acontecendo. Ó. Cada x pertencente a x1 existe
nx. Então aqui, vou escrever primeiro, depois eu ponho para vocês. N maior ou igual a aqui, nx, distância 2 de fm de x para f x. Ó, lembra, aqui eu estou usando a hipótese que é o que a gente acabou escrevendo aqui no meio, que você tem que essa sequência de pontos converge para esse ponto aqui. Então, fixado um ponto x, essa sequência de pontos converge. Então, eu consigo, para cada x fixado, eu consigo achar um n0 para esse x, tal que a distância do fm calculado nesse x para esse f de x é menor que o epsilon. Então, aqui eu estou... Se eu trocar o x, pode ser que esse n vai trocar. Tudo bem? Então, eu só estou usando a definição dessa sequência convergente, ponto a ponto para esses caras aqui. Se eu trocasse o x, podia ser que esse m vai ter que ser outra coisa. Então, aqui eu tenho esse cara aqui. Se você já tivesse que esse n era o mesmo para todos os x, meio que você escrevia agora o que é a definição da f de x e já tinha acabado. O problema é que ele varia, conforme o x aqui pode ser diferente. Pode ser que para esse x o n0 é tipo 10, pode ser que para outro x o n0 é tipo 20. Então quem é o n0 que funciona para todo mundo? Não, pode não ter um n0 que funciona para todo mundo. Então agora uma parte da dificuldade é conseguir trocar esse cara aqui. Mas então eu tenho isso aqui, ó. Então, o que eu fiz? Tá. Você... Não sei porquê. Ó, aqui eu só estou abrindo para tentar usar alguma coisa que eu consiga comparar. Eu vou o que você vai querer fazer é, para qualquer x, você gostaria de ter um estimador para esse cara aqui, mas é para o mesmo x ao mesmo tempo. Aqui eu ainda estou fixado um x qualquer, um x paradinho. Para comparar com esse cara aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir ele em dois. Eu vou comparar com outro FM, que está mais para frente a princípio, e esse FM com um FN. Essa parte aqui eu vou ter meio que pela convergência, que é aquela parte ali, e esse aqui eu vou ter por ser sequência de Cauchy, porque ó, agora o que aconteceu? Aqui apareceu esse FM, o meu M está maior que o NX. Então isso aqui é menor que epsilon sobre 4, que está escrito ali. Esse aqui, tanto o meu M como o meu N são maiores que N0, porque eu peguei o N maior que o N0 e o M maior também que o N0. Então essa segunda parte aqui eu consigo tirar dali. Então esse aqui é menor que epsilon sobre 4, esse é menor que epsilon sobre 4, então isso aqui tudo menor que epsilon sobre 2.
que vai ficar mais claro por que a gente está fazendo isso com a próxima passagem. Isso aqui, repara, é para qualquer x que você pega. Para qualquer x que você pegar, esse negócio funcionou. Fala. Esse N0, ele vem de qual F? O N0 é daquele N0 lá do começo. Que a gente fez para construir a F. Maior igual eu estava trabalhando assim. Olha o que aconteceu agora. Se você agora pegar um n que é maior ou igual que esse n0, o que é a distância da f para esse, para esse f de n? Essa distância aqui, ela é o supremo desses caras. Só que a gente, olha, tá certo. Olha o que está escrito aqui. Esses caras aqui, todos eles, ó, tá aqui. Qualquer x que você pega, você abre com uma coisa que depende do x, de qual que é o n0 que você dependeu do x aqui, mas no final todos eles são menores que epsilon sobre 2. Então, aqui foi a parte que a gente faz para ter o trabalho de você não ter a dependência de qual é o x que você está pegando. Todos esses, pela essa conta que a gente fez, são menores que epsilon sobre 2. Então, se é menor que epsilon sobre 2, é menor que epsilon. Então, distância desse cara para esse cara aqui é menor do que epsilon. Então, aí é o que você queria de começo. Então, essa sequência converge de fato para essa F aí. Professor, e Fala. no caso o epsilon ele vai depender de cada nx que está pegando com x. Então, não. O epsilon aqui, ó, peraí. Vamos então só ver uma coisa. Nessa frase aqui, repara, não aparece o tal do NX. Certo? Tipo, graficamente falando, não tem NX nessa parte aqui. Justamente por quê? Porque a gente conseguiu fazer ele desaparecer com esse argumento aqui em cima. O NX ele aparece para justificar essa parte de cima, mas não nisso aqui. Porque, ó, o que aconteceu aqui? Esse cara, eu não sei fazer alguma coisa. Eu sei que para cada x, eu consigo dar fazer esse comparativo aqui. E aí aqui vai aparecer a dependência do NX. Então pode ser que para alguns eu vou ter que ir mais para frente, pode ser que para outros eu vou ter que ir mais para trás, mas o importante é, mesmo que eu tenha que ir mais para frente, eu tenho que ir mais para o pedaço, a dependência do NX só aparece nesse passagem intermediária. Você tem que, esse cara é menor ou igual que essa passagem intermediária, que depende do NX, mas todos eles são menores que isso aqui. Isso aqui não depende de NX. Então agora, se você esquece que existiu o NX, você tem o primeiro é menor que esse, sem depender do NX. O argumento do porquê que isso é menor que isso depende do NX. Mas todos eles são menores ou iguais que a mesma coisa. Então aí não tem mais a dependência. Então essa passagem aqui é para conseguir tirar a dependência do NX. Tudo bem? Bom, daí a gente consegue esse resultado. A gente vai fazer outros argumentos parecidos com esse mais para frente. Não hoje, mas mais para frente. Por que você pegou
Eu precisei do epsilon 4, aí aqui eu fiquei com epsilon 2 e aí aqui eu fiquei com epsilon, né? Tipo, eu poderia ter pego o epsilon 2 e acabado aqui com epsilon, certo? Acho que sim. Peguei demais. É porque por algum motivo eu tava... não precisava. Eu poderia ter pego o epsilon 2, aí eu somei... Ali embaixo, acho que é porque ali embaixo você ficou com menor ou igual ao epsilon. Ah, aqui no Supremo. Pera aí, isso. Obrigado. Aqui eu tenho menor ou igual. Porque eu tenho que cada um desses é menor que epsilon, obrigado. Aqui, todos esses aqui estão menores que epsilon sobre 2, então aqui eu tenho que cada um dessas coisas aqui está menor que epsilon sobre 2, mas é um supremo. Então isso aqui é menor ou igual que epsilon sobre 2. E eu preciso que seja menor que epsilon. Então, obrigado. Certo, cada um desses caras aqui, que está aqui dentro, é menor que epsilon sobre 2, pelo que está escrito aqui em cima, mas eu tomei um supremo, então aí pode ser que dá empata. Certinho. Então vamos agora fazer a parte que é meio que o mesmo resultado, só que trocando o espaço das funções quaisquer por funções contínuas. Tudo bem? Eu vou escrever, daí eu faço o comentário. Fala. Então, no caso aqui, eu poderia pegar simplesmente uma sequência de funções contínuas, mas que ela converte uma função não contínua. Aqui eu peguei, inclusive, a sequência não precisa ser de funções contínuas, ela pode ser de funções quaisquer. Você tem quaisquer funções, converge para qualquer coisa. Aí agora, no nosso outro caso, vai ser, se você só pegou a função contínua, o lugar que você vai chegar é uma função contínua. Então, ó, mesmas hipóteses. Então, repara que na demonstração você não usa que o x2 é limitado, né? Usou indiretamente só para falar que a métrica está bem definida. Mas se você conseguir corrigir isso de outro jeito, a mesma demonstração funciona, porque a gente nem precisou fazer isso. Então, espaços métricos. X2 limitado. Se x2 é completo, então se x1, x2 é completo. Então, só lembrando que esse C são as funções contínuas agora. O subespaço daquele que a gente acabou de pegar, só que eu só estou olhando agora as funções contínuas. Antes de começar, se a gente não tivesse feito isso que eu fiz agora, começasse com esse aqui direto. Dá para fazer. Mas aí, como é que seria a demonstração? Então, vamos só olhar como seria a demonstração se a gente não tivesse feito esse aqui antes. Eu vou usar esse antes para provar esse, mas vamos fingir que a gente não tinha feito. Eu ia fazer o quê? Eu ia começar a mesma coisa, pega uma sequência de Cauchy, eu ia achar uma f, que é para quem eu acho que deve dar para convergir. Eu ia mostrar que essa f é uma função bom que está aqui, no f de x1, x2. Eu ia mostrar que, assim, aí aqui é uma parte meio roubada, se você pensar o que eu estou fazendo. Eu ia mostrar o seguinte, eu ia mostrar que pela definição, ou seja, por esse supremo que aparece aqui da distância, a distância desce para essa f está menor que epsilon, tipo, para um n suficientemente grande, se essa f for alguém que você pode aplicar a definição de distância. Porque eu ainda não vou ter mostrado o quê? Que eu tenho que mostrar que a f é contínua, porque senão ela não está no espaço. Certo? E aí, então eu teria uma terceira parte que é mostrar que a f é contínua.
Tudo bem? Então teria mais uma dificuldade. Em geral o pessoal faz assim, já faz direto. Já pega isso aqui, então ele vai ter 3 partes. Mostra que a função acha o candidato, mostra que o candidato está no espaço, que é a parte que aqui a gente não precisou fazer porque não tem restrição. Mostra que converge. Aí aqui eu teria que então fazer tudo isso aqui de novo. Mas não vamos fazer tudo isso de novo, nós vamos usar o fato que a gente já fez isso. Por que agora que a gente já tem? Você tem que esse espaço C, ele é o subespaço do F, que é completo. Já sei que esse cara é completo. Para pegar um subespaço de um cara que é completo, verificar se ele é completo ou não, basta verificar se ele é fechado. Então se eu mostrar que esse cara é fechado, acabei. Tudo bem? Então assim, eu só vou mostrar agora que esse cara é fechado aqui dentro. Mostrando isso aí, acabou. Então não concorda com o que eu estou falando? Isso aí é um resultado que a gente fez na aula passada. Fechado, definido, completo. Tá bom? Então vamos fazer barra. E aqui deixa eu explicar só uma coisinha. Eu vou fazer a demonstração com mais cara de topologia e menos cara de espaços métricos e análise. Porque eu gosto mais de fazer assim e também porque dá para fazer via sequência convergente, a demonstração é muito parecida com a que está feita aqui. Do tipo, mas eu vou fazer via aberto mesmo. Do tipo, pelo menos é uma técnica diferente para vocês verem. Então como é que você mostra que uma coisa é fechada? Se você mostrar que o complementar é aberto, mostrou que a coisa é fechada. Então eu vou pegar, bom, vamos fazer isso. Tipo, eu acho que vai ficar assim. Então como é que eu faço? Então eu quero, se você vai fazer o desenho numa coisa normal, né, que os pontos não são funções, estranho. Então eu tenho um conjunto aqui, eu quero mostrar que esse conjunto é fechado, eu pego um ponto fora, mostro que tem um aberto em volta dele que não encosta naquilo. Estou mostrando que o complementar é aberto. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma função que não está no meu conjunto. Então eu vou pegar uma função que não está no meu conjunto, nesse aqui, mas está nesse. Então ela tem que ser uma função não contínua. Então eu vou pegar uma função não contínua e mostrar que tem um aberto em volta dela que não encosta em nenhuma função contínua. Portanto, eu mostrei que todas as funções contínuas é um conjunto fechado. Beleza? Então, seja f pertencente a f x1, x2, não contínuo. Que eu acho que vai ser a única vez na vida que você vai pegar uma hipótese desse tipo, né? Ninguém nunca pega uma função não contínua, né? Tipo, você pega... Se ela não é contínua, ela não é contínua em algum ponto. Então eu vou escrever aqui o fato dela não ser contínua num ponto fixado. Tá? Então, sejam x e epsilon deixa eu escrever bonitinho. Então aí só está escrito que a função não é contínua no ponto x. O que seria a função ser contínua no ponto x? Que para qualquer epsilon que você pega,
você consegue achar um delta que, se o x estiver perto do y, o f do x vai estar perto do f do y. Então eu estou falando justamente que não existe isso. Então tem um epsilon que dá errado. Então o epsilon dar errado quer dizer o quê? Qualquer delta que você pegar, sempre vai ter um cara que está perto essa distância delta, mas a distância na função vai estar longe. Tá? Só neguei o que é essa função contínua aqui. Está perto para o delta, mas a imagem está longe. Ok? Ó, eu vou escrever o que eu vou mostrar e vou explicar por que isso acaba a demonstração. Quer dizer, eu tenho que mostrar isso aqui que eu vou escrever, né? Mas por que mostrar esse troço é suficiente? Então vamos mostrar que a bola de raio epsilon sobre 2 sempre em F eu vou mostrar que a bola de raio epsilon sobre 2 centrada nessa F não contém nenhuma função contínua que sai do x1 chega no x2. Ou seja, eu vou mostrar esse desenho aqui. Se você esquece que a gente está trabalhando com funções, o que eu estou fazendo? Estou pegando uma bola centrada nesse meu ponto que não intercepta o conjunto. Ou seja, ela estava no complementar, tem um aberto em volta dela, tem uma bola aberta em volta desse ponto que não está no meu conjunto, então portanto esse conjunto tem que ser fechado. Eu mostrei isso para qualquer ponto. Beleza? Só que aqui a gente tem a complicação que os meus pontos são esquisitos, meus pontos são funções. Tudo bem? Então, vou mostrar isso e quando eu acabar de mostrar isso, eu acabei a demonstração. Ok. Eu vou pegar alguém aqui, então seja... que eu espero que seja uma contradição, é isso mesmo, então seja G, eu vou pegar alguém aqui e mostrar que isso dá uma contradição, então seja G que esteja aí, você vai ver que na hora que você começar a escrever o que são as coisas, você vai ver que não é tão estranho, mas ó, então o que eu estou pegando só é simplesmente, pega uma função, que é uma função contínua, essa parte é só para falar que ela é contínua, e que a distância dela para essa f é menor que epsilon sobre 2. Mas o que é a distância dela ser menor que epsilon sobre 2 para f? É simplesmente ter o supremo ali ser menor que epsilon sobre 2. Então peguei essa g aí. A G é contínua, então pela continuidade de G, eu vou considerar mais ou menos. Eu vou escrever agora qual que é o que eu quero. Eu estava vendo aqui, eu peguei com epsilon sobre 3 por algum motivo. Vamos ver o que isso aqui faz. Então eu vou pegar, pela continuidade de G, vai ter um delta tal que você vai pegar aqui, se a distância do distância 1 do x para o y for menor que delta, vai implicar que a distância 2 do g do x para o g do y vai ser menor que epsilon sobre 3.
ver se dessa vez eu estou pegando os caras certos. Como a G é contínua, eu posso pegar qualquer coisa. Tipo, para qualquer epsilon que eu pegue, tem um delta que funciona. Eu vou pegar para epsilon sobre 3. Tá, aqui eu só usei a definição da G ser contínua. Para qualquer y pertencente a xg. Está perto por epsilon, imagem está perto por epsilon sobre 3. Mas agora vamos misturar as hipóteses que eu tenho, quer ver? Ó? Eu tenho que, ó, por um lado, eu tenho que para qualquer y que eu pegue que a distância seja menor que delta, acontece isso. Por outro, eu tinha alguma coisa aqui, ó. Para qualquer delta que eu pegue, devia ter trocado o nome, né, deles, mas para qualquer delta que eu pegue, eu consigo um y que satisfaz isso e isso. Então agora eu vou fazer um y que satisfaz tudo que está lá e tudo que está aqui. Então, assim. Seja y pertencente a x1 tal que a distância 1 do x para o y seja menor que delta e que aconteça aquilo ali. E lá está escrito que para qualquer delta que eu pegue eu consigo achar um y. Então eu estou pegando daquele lado de lá um cara que seja menor que delta. Que delta? Esse delta agora que eu fixei. Está aqui em cima. E que faça aquela parte lá. D2 do f de x, é isso, né? F de y seja maior ou igual que epsilon. Mas agora repara que para esse delta que está esse delta aqui fixado aqui em cima, se aconteceu isso, eu vou ter também que vai acontecer isso. Vou pôr entre parênteses, porque você tem por consequência daquele lá em cima. Você vai ter que D2 de g de x e g de y é menor que epsilon sobre 3. Isso. Vamos agora fazer uma conta aqui, ó. Temos. Acho que agora a gente já tem todos os ingredientes para chegar na contradição. Eu vou fazer distância 2 de f de x para f de y. Isso. Tá. Eu vou quebrar aqui e vou enfiar um g de x. Então, desigualdade triangular vai ficar distância 2 de f de x, g de x, mais distância 2, g de x, f de y. Tá certo. Aí agora eu vou enfiar um g de y também nesse segundo cara. Então isso aqui vai ficar menor ou igual que distância 2 do f de x, g de x, mais distância 2 de g de x, g de y. Mais distância 2 de g de y, f de y. Certo? Agora vamos ver o que a gente tem. Ó. Todo mundo aqui a gente devia saber alguma coisa. Eu pus epsilon sobre 2 ali? É, vou ter que fazer. Vou
Tô vendo que tá aparecendo 3 caras e eu só tinha um epsilon sobre 3. Aqui deveria ser epsilon sobre 3, pra ficar bonitinho. Eu apertei um pouco mais a bola aqui. Isso não é bom. Ok? Do tipo, eu devia ter pego aqui pra ficar bonitinho essa parte. Agora vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Distância do f do x para o g de x, tanto a f como a g, elas estão naquela bola ali de raio epsilon sobre 3, porque eu acabei de corrigir o raio. Isso quer dizer o quê? Qual que é a distância do f para o g? Isso aqui simplesmente é o supremo de todos os valores possíveis entre f de x e g de x. Então, esses valores aqui, com certeza, são menores ou iguais que epsilon sobre 3. Menores que epsilon sobre 3. Tudo bem? Então, isso aqui é menor que epsilon sobre 3. Por quê? Porque f e g moram naquela bola ali. Bola de raio epsilon sobre 3, centro em f. Isso aqui deve estar escrito aqui. Menor que epsilon sobre 3. Aqui, de novo, o mesmo motivo. Daqui. Distância da g para f é menor que epsilon sobre 3. Então, portanto, o supremo disso aqui é o... Se o supremo é menor que epsilon sobre 3, o valor individual é menor que epsilon sobre 3. Então, eu tenho que esse troço todo é menor que epsilon sobre 3 vezes epsilon sobre 3, que é menor que epsilon, certo? Então, tudo isso aqui somado é menor que epsilon. Só que eu tenho que... f de x com f de... Lá em cima, isso. Obrigado. Aqui, né? Bom, tá escrito lá, né? Eu pedi que eu queria que isso aqui fosse... maior que aqui, eu consegui que é menor. Certo? Então você tem que as funções contínuas vão ser também completas. Quando você usa essa métrica do supremo, você pode ter casos, se você for trabalhar com outras métricas, outras coisas aqui, poderia ter problema. Tudo bem? Esse acaba. Mesmo que ele fosse aberto, isso aqui não tem problema, porque ele poderia ser aberto e fechado. Por exemplo. Mesmo que as funções contínuas, por algum motivo estranho, fossem um subconjunto aberto dentro desse negócio, não há problema. Pode ser aberto e fechado. Beleza? Tudo bem? Então, só fazer aqui o último. Bom, vamos fazer isso. Eu tenho só uma definição, que eu acho que eu não tinha feito antes. Então, seja x de espaço métrico. A contínuo em x, com A diferente de vazio, melhor você colocar assim. Diâmetro de A, rotação vai ser supremo das distâncias entre A e B. O diâmetro de um conjunto vai ser simplesmente... Seria a maior distância que você consegue ter entre dois caras lá dentro. Essa distância pode não ser atingida, então é square. O diâmetro é sempre pegar os dois... É a distância dos dois pontos mais longe um do outro, dentro da coisa.
Se você pegar o conjunto não vazio, que não está escrito aqui, mas se você pegar ele não vazio, o supremo está bem definido, né? Porque ele, bom, o supremo pode ser infinito, não tem problema. Mas se você pegar ele vazio, aí você tem que talvez combinar que esse negócio vai ser zero. Então, eu vou escrever primeiro o que eu vou fazer com isso aqui, depois eu explico de onde vem essa ideia. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem um teste para você ver se um espaço ele é completo. Você tem que o espaço ele é completo se acontece o seguinte: toda vez que você pegar uma família, qual é a ideia desses fechados? São fechados que são decrescentes. Então, você tem fechados, um dentro do outro, né? Tipo, cada vez eles estão ficando menores, e o diâmetro deles está indo para zero. Se você tiver isso, você tem que ir toda vez que tiver família de fechados que satisfaz esse negócio, a intersecção desses fechados já não vazia, você tem que o espaço é completo. Tudo bem? Isso aqui é a versão para espaços métricos dos intervalos encaixantes existenciais. Certo? Intervalos encaixantes existenciais, você tem intervalos fechados que estão indo para zero, você tem que ter a intersecção dos intervalos não vazios. Eu preciso pedir que o diâmetro vai para zero, porque, por exemplo, senão você pode fazer a mesma sacanagem que você faz com os reais, né? Você pega intervalos fechados, que é o quê? Do tipo, do 0 para frente, do 1 para frente, do 2 para frente, do 3 para frente, eles são cada vez menores, mas a intersecção dá vazio. O diâmetro não está indo para zero. Tudo bem? Então eu preciso do diâmetro ir para zero. Então, vamos provar esse teste para ver se você tem se é completo e ele é a generalização dos intervalos encaixantes iniciais. Essa aqui é a curiosidade desse negócio aqui. Então, são dois lados, né? Porque esse teste é para os dois lados. A demonstração. Primeiro eu vou supor o x completo. Não tem muito o que fazer. Pega uma família como no enunciado, então seja Fn em cima. Para cada n seja melhor eu falar que essa sequência de fechados são não vazios, né?
Porque senão eu tenho que satisfaz tudo. E eu vou ter algum problema. Não está escrito isso aqui. Tem que arrumar isso aqui depois. Então, para cada um dos fechados, eu vou pegar um XN. Então, ó. Vou provar que essa sequência... Vou mostrar que essa sequência que eu peguei é uma sequência de Cauchy. É aqui que eu vou usar que o diâmetro está indo para zero. Tá, então eu peguei um ponto em cada um dos fechados. Pode ser que você deu uma sorte do caramba e pegou o mesmo ponto em todos, mas daí você já sabia que a intersecção era não vazia, porque é esse ponto. Mas se não, você vai ter só uma, a gente vai ter que ela é uma sequência de Cauchy. Então, eu quero mostrar que ela é uma sequência de Cauchy. Então, o que eu sei fixa seja um epsilon maior que zero. Eu tenho que o diâmetro está indo para zero. Então, seja n0 tal que... Vamos pegar que os diâmetros estão todos já menor que epsilon sobre 2, provavelmente. Então, seja n0 está aqui para todo n maior ou igual que n0. Diâmetro do Fn seja menor que epsilon sobre 2. Acho que isso já deve funcionar. Ok? Aí agora o que eu faço com esse negócio? Eu vou tentar já negar, então pegar dois caras depois, acho que já funciona. Sejam n e m maiores ou iguais que n0, você vai ter que a distância do xn para o xm, não precisava ser menor que epsilon sobre 2 não. Eu vou pegar já direto no cara certo. Não precisa. Então, distância menor que epsilon. Deixa eu escrever isso aqui direito aqui. Sejam n e m maior ou iguais que n0. Suponha que n é maior ou igual que m. Que eu vou pegar dois caras depois de n0. Esses dois caras podem estar em qualquer ordem. Eu vou supor que o n é o maior, tá? Se for o m maior, você inverte o nome deles. Então, vamos supor que o n é maior que o m. Note que se o n é o maior, o Fn é o menor. Então, você vai ter que xn e xm... Estou certo isso aqui? Os dois pertencem a Fm, que é o menor. O Fn é menorzinho, né? Porque eu estou ficando com eles cada vez menores. Então, os dois têm que pertencer ao maior deles. Certo? Bom, mas aí, se os dois estão aqui dentro e o diâmetro desse cara é menor que epsilon, a distância entre xn e xm é menor que epsilon. Então, você já tem que... Essa sequência, ela é de Cauchy. Como o espaço é completo, seja x tal que xn converge para x. O que você quer mostrar agora? Se a gente conseguir mostrar que esse xzinho pertence a todos os Fn's, acabou. Mas repara o seguinte, olha. Para cada...
Isso não tá bom. Fixado em N0, vai. N0. Para cada N0 que você pegar, se você pegar só os caras que têm índice maior que esse N0, isso é uma subsequência da original que converge para o X, porque a sequência inteira converge para o X, eu só estou apagando os primeiros. Só que esses caras de pontos de Fn0, todos esses pontos estão em Fn0. Porque o primeiro tem todos, o segundo tem todos menos o primeiro, a princípio, pode ser que o primeiro se jogou fora, depois tem todos. Cada um deles é fechado. Se ele é fechado, ele tem o limite. Bom, mas se o x está no Fn0 para qualquer Fn0 que você pegue, o x está na intersecção. Você mostrou que a intersecção aqui é não vazia. O I, se você maior que o restrito, você é maior igual. Aonde? Suponha que N maior igual a N. Ele pode ser maior igual mesmo ou precisa ser maior? Aqui pode ser igual, porque eu peguei dois. Bom, aqui se eu pegar. Eu quero pegar aqui dois pontos maiores que N0, a distância vai dar menor que epsilon. Se eu pegar que eles são igual mesmo, aqui deu 0, então tudo bem. Tanto faz. Não vai dar muita crise. Agora tem que fazer o outro lado, né? Eu tenho agora aqui que você tem essa hipótese estranha, que você tem essas coisas, os fechados decrescentes. E você quer mostrar que toda a sequência de Cauchy converge. Então isso aqui fecha um lado. Então agora eu quero mostrar que toda a sequência de Cauchy converge, certo? Com essa hipótese estranha. Então, para não escrever a hipótese de novo, então estou pensando que vale aquele negócio. Vamos pegar uma sequência de Cauchy. Então, seja xn sequência de Cauchy. Para cada n, eu vou definir assim, ó. M vai ser o conjunto dos xk com k maior ou igual que n. Eu peguei uma sequência de Cauchy. Aí eu vou pegar, a minha ideia vai ser pegar todos os pontos a partir de alguém, né? Tipo, então, o meu F1 é... Bom, o F0 é todo mundo. O F1 é todo mundo menos o X0. O F2 é todo mundo menos o X0 e o X1. Vai fazendo isso. Eu gostaria de usar a hipótese. A hipótese fala alguma coisa sobre fechados. Eu não sei se esses caras são fechados. Então, já que eu não sei se esses caras são fechados, eu faço eles serem fechados. Passei o fecho. Aí agora vamos ver o seguinte, olha, eu já tenho agora que cada Fn é fechado. Eu já tenho que o Fn está contido no Fm se você for mais para frente, porque você está jogando só os primeiros pontos. Do tipo, antes de ter o fecho você tinha isso, então depois que você tem o fecho você continua tendo. Eles são... Eu não entendi muito bem como que funciona esse fecho. É o fecho que a gente já definiu antes. Você pega um conjunto, toma o fecho dele. Menor, fechado, contém esse negócio. Então eu já tenho isso, falta isso. Falta ver que o diâmetro está indo para 0. Vamos ver que o diâmetro está indo para 0. Então,
seja epsilon maior que zero, eu tenho aqui a sequência de coxinha. Isso. Então, seja N0, tal aqui para todo N e M maiores ou iguais que N0, a distância do Xn para o Xm é menor que epsilon sobre 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui para todo sim, para todo N e M. Não, deixa eu escrever isso direito. Se você pegar os pontos que estão depois desse N, que está maior que esse N0, a distância, todos eles estão dentro dessa bola de centro, esse primeiro cara, e raio epsilon sobre 4, porque todo mundo tem distância menor que epsilon sobre 4, em particular para esse primeiro. Você tem isso aqui. Mas daí, na hora que você passar o fecho nesse negócio, você vai ter que isso aqui, que é o Fn, né? O fecho disso, se estava dentro da bola de raio epsilon sobre 4, você pode ter que esse negócio então está dentro da bola epsilon, sei lá, posso pôr que tem que é epsilon sobre 2, xn. Porque ela vai estar dentro da bola de raio epsilon sobre 4 fechada, mas aí então com raio epsilon sobre 4 você aumenta um pouquinho o raio. Fica epsilon sobre 2. Bom, mas então eu tenho o quê? Eu tenho que todos esse cara aqui está dentro da bola de raio epsilon sobre 2. Eu peguei um epsilon arbitrário, então isso aqui em particular. Distância de dois caras aqui dentro, menor que epsilon sobre 2, então o diâmetro é menor que epsilon. Isso aqui mostra que o diâmetro está indo para zero, porque mora dentro da bola de raio epsilon sobre 2, fazendo com esse truque. Então isso aqui, portanto, o diâmetro do Fn está indo para zero. Se eu tenho isso, então agora eu tenho que, por hipótese, a intersecção desses Fn's é diferente de vazio. Eu não coloquei no enunciado, mas eu poderia ter colocado. Se você tem que esses Fn's, o diâmetro está indo para zero, a intersecção é diferente de vazio, na verdade ela é unitária, mas isso é fácil de provar. Tipo, você supõe que tem, você já sabe que ela não vazia. Se você supor que tem dois caras, bom, a distância entre eles vai ser positiva, então não dá para ele estar em todos os Fn's, porque em algum momento o diâmetro é menor que isso, que é a distância entre eles. Mas não vou usar isso aqui agora, mas é só porque dá para fazer isso. Mas é que o que eu vou fazer? Eu verifiquei todas as hipóteses, né? Então existe X pertencente à intersecção de todos. Na verdade, o que eu estava argumentando é que na verdade não existe X, mas tem só um X aqui dentro, né? Mas não vou falar isso, vou pegar pega o X que está aí. E agora eu só tenho que mostrar que, se eu mostrar que o Xn converge para esse X, acabou. Bom, então seja epsilon
maior que zero. Ah, ok? Seja N0 tal que o diâmetro escrever isso direito. Então aqui para todo n maior ou igual que n0, o diâmetro do Fn é menor que epsilon. Como esse diâmetro vai para zero, eu consigo fazer isso. Bom, mas daí é só você notar que, então, dado n maior que n0, temos que x e o xn pertencem ao Fn. Portanto, distância do x para o xn é menor que o diâmetro, que é menor que epsilon. Isso mostrou que converge, porque os dois estão no Fn. Tá ok? Então isso termina essa parte aqui. E é isso que eu ia fazer antes da prova. Que eu ficou um pouco mais louco do que eu queria, que eu demorei muito na primeira. Mas aí, depois da prova, a gente faz completamento, que é para você conseguir ter o espaço completo para qualquer coisa que você queira. Por enquanto, então, a gente só tem algumas coisinhas. De pontos de Fn0. Era o ponto final, aí tinha um portanto. Um portanto, x pertence a Fn0. Tudo bem?